Sejam bem-vindos a mais um Greencast, o podcast da Green Life voltado para trazer mais conteúdo para os nossos clientes e aquelas pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Nossa intenção, como vocês já sabem, é trazer conteúdos relevantes que possam impactar a vida de vocês, para que vocês tenham uma vida mais saudável, tenham bons hábitos e consigam aí ter uma vida melhor através da prática de atividade física e de hábitos saudáveis. E o nosso tema de hoje, a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre por que você não consegue seguir um plano alimentar. E hoje temos duas convidadas especiais, duas nutricionistas aqui. Eu queria apresentar a Gabi Passos, né? Gabi Passos, ela é formada pela Universidade de Fortaleza. Ela é especialista em nutrição clínica esportiva, expert em emagrecimento e saúde da mulher e trabalha com mentorias em emagrecimento para mulheres com objetivos de melhorar o comportamento alimentar, saúde, a estética e a autoestima. Ela atende na One Tower, que fica ali na Aldeota, né? Então, seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, Tom. Obrigada aí pela Kate, pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast da Green Life, uma academia que eu tenho um apreço enorme. Minha segunda casa, estou sempre lá, todo dia. E vamos lá, bater esse papo. Legal, seja bem-vinda mais uma vez. E a nossa segunda convidada, não menos especial, é a nossa querida Rebeca Caetano. Rebeca também formada pela Universidade Federal, pós-graduada em Nutrição Clínica e Funcional, especialista em modulação intestinal, atende na Green Life Personal, que é uma das nossas unidades, ali que fica no BS Design, e o consultório particular dela também é lá no mesmo local. Seja bem-vinda, então, Rebeca. Obrigada, então é um prazer estar aqui, né? Que também é onde eu trabalho e a minha segunda casa também é a Green Life. Legal. E aí, pessoal, para a gente começar o nosso tema, né, um tema tão importante hoje para as pessoas que buscam atividade física ou não, né? A gente sabe que a alimentação saudável, né, você tratar de hábitos saudáveis é uma coisa que tem relação para a saúde, tem relação para a estética, e é muito importante a gente estar falando um pouco mais sobre isso, até para a gente desmistificar alguns tabus, a gente poder também saber realmente, de fato, o que que funciona, o que não funciona. A gente sabe que não é uma ciência exata, que para cada pessoa existe uma peculiaridade, uma individualidade, a adequação de um plano para que a pessoa consiga atingir um resultado, ela é um dos fatores mais relevantes hoje em dia, né? Então, para quem não sabe, a gente está aqui hoje falando sobre a importância da alimentação para que as pessoas tenham uma vida mais saudável. Então, eu queria falar um pouquinho sobre os casos, né, mais comuns que a gente tem hoje na população, que são as doenças crônicas degenerativas, que estão relacionadas principalmente a hábitos ruins, seja a ausência da atividade física, que é o sedentarismo, como também a hábitos alimentares inapropriados, né? Hoje a gente tem, na situação atual do mundo, alimentos hiperindustrializados, né, ultraprocessados. Então, assim, a gente tem hoje uma alimentação mais acessível, mais barata, mas que geralmente não é uma alimentação tão saudável, né? E os impactos que isso podem causar na saúde são inúmeros. Então, eu queria começar perguntando para vocês que estão aí no mercado, como é que é para vocês, vamos começar com a Gabi, quando vocês recebem esses pacientes que nunca tiveram, por exemplo, uma experiência inicial com uma nutrição acompanhada, né, por um profissional, né? Como é que é o processo de adaptação dessas pessoas? O que geralmente fazem elas começarem a buscar, né, vocês como profissionais, para que elas consigam aí chegar nos resultados, nos objetivos que elas estão buscando? Então, Tom, é muito comum os pacientes chegarem no consultório, já que a rede social ela tem várias informações, mas nem todas são válidas, né? Então, os pacientes chegam com muita dúvida. Primeiro de tudo, quando a gente vai traçar um plano alimentar com o paciente, a gente tem que estudar a história alimentar dele. Tem que entender um pouco da infância, um pouco da adolescência, um pouco de como aquele paciente foi criado. Eu pergunto sempre sobre a alimentação dos pais, se fez atividade física ou não na infância, como é que foi a criação. E perguntar sobre a rotina do paciente. É um paciente sedentário? Porque hoje em dia, depois da pandemia, tem muita gente que trabalha em casa, home office. Então, um paciente que passa o dia inteiro sentado, que passa o dia inteiro se alimentando do que é mais fácil, porque não dá tempo de se levantar e fazer alguma coisa. Então, acaba optando por alimentação mais industrializada, é o que a gente chama de ultraprocessado. E aí é que está o perigo. Porque quando a gente tem uma alimentação baseada em ultraprocessado, a gente não tem vitaminas e minerais de uma maneira in natura, que é o que traz realmente fibra, que é o que traz realmente saúde para o paciente. Só que nós, como nutricionistas, né, o paciente já chega com medo do plano alimentar. Tipo, já tem aquele tabu, né? Já tem aquele tabu. O que é que eu vou comer? Como é que vai ser? A dieta vai ser restrita? Vai ser difícil? E eu costumo deixar meu paciente muito confortável. Por quê? Todo plano alimentar ele é feito de uma maneira individualizada. Não existe o paciente que ele vai sair com a dieta que é impressa do meu jeito, do jeito perfeito. Exemplo, tem muitos pacientes que chegam com esteatose hepática, aquela gordura no fígado.
Pode ser por má alimentação, por excesso de carboidrato na dieta, bem como pode ser por bebida alcoólica. E esse paciente, o ideal para ele, por exemplo, seria uma dieta cetogênica, uma dieta very low carb, mas quando a gente analisa a história dele, analisa o perfil dele, o comportamento dele, essa dieta não cabe nesse primeiro momento. Então, o nutricionista ele tem que ter esse feeling para entender qual é a dieta específica para aquele momento do paciente. Então, o meu paciente, ele sempre começa fazendo reeducação alimentar. Eu faço uma dieta baseada na rotina dele, pergunto gostos e preferências alimentares dele para montar o plano alimentar de acordo com o que ele gosta. Então, o plano alimentar ele é feito na consulta, refeição por refeição, todas as opções são perguntadas. Você gosta disso? Posso colocar isso? O que é que você prefere? Qual o seu horário e tal? E detalhe, de acordo com o horário de trabalho. Porque se o paciente passa o dia trabalhando, ele tem meia hora para lanchar, tem como eu colocar, sei lá, uma panqueca de banana com calda de chocolate? Não tem como. Tem que ser uma coisa prática, um iogurte, umas castanhas, uma fruta. Então, a gente tem que sempre estar atento ao que o paciente vem trazendo inicialmente para que a gente consiga se adequar. Não existe o plano alimentar ideal, existe o plano alimentar perfeito para aquele momento. Então, entender a rotina do paciente, entender o que ele traz de demanda, é o ponto inicial para esse paciente conseguir seguir o plano alimentar. Legal. E você falou também que você pratica, né? Você está treinando na AgriLife da Aldeota. Há quanto tempo que você pratica atividade física, né? Que momento que você percebeu a importância disso também, até para você como profissional? Porque a gente sabe que nós devemos ser exemplos, né? Pelo menos deveria ser assim, né? Como é que você vai pedir, pregar algo que você mesmo não faz, né? Tanto no aspecto alimentar, não tem quanto no aspecto treino. Então, como é que é para você teu dia a dia relacionado a treino? Como é que você consegue adequar também teu cardápio, né? Para tua realidade de rotina? Conta um pouquinho dessa parte. Pronto. Assim, lá em casa, meus pais, eles sempre deram um bom exemplo. Então, eu sou muito conhecida. Eu morava no interior, lá na Serra da Ibiapaba, em Viçosa do Ceará, na minha infância. Legal. E minhas colegas todas comiam coxinha, refrigerante, pastel, e minha mãe levava iogurte pra mim na hora do lanche. Ficava puta, então, não ficava, assim, não? eu ficava tipo assim. E ela, não vai comer coxinha, não. A Xuxa nem come pastel, nem come. Ela falava assim, sabe? E eu achei, assim, se minha mãe pregava aquilo, eu acreditava que aquilo era o certo. Sim. A gente costuma entender que os nossos pais, eles pregam o que é certo pra gente. Então, a criação ela é muito importante nesse processo de construção de hábito. Se tu vê teu pai fumando, bebendo, tu começa a normalizar aquilo. É a mesma coisa de eu andar com a Rebeca e a Rebeca beber todos os dias. Eu vou começar a normalizar, sim, entendeu? Sim. Então, a partir do momento que a criação ela é bem feita, você consegue já construir esse hábito de uma maneira mais leve, certo? E aí, como é isso pra mim? Assim, desde os meus 12 anos que eu pratico atividade física, já faz aí 15 anos... E eu comecei fazendo aulas funcionais. E aí, entrei na musculação em 2010. Já tá em 2023. Olha aí. Mas assim, é o que eu falo, né? Você como personal trainer, você sabe que muitos pacientes estão na academia, mas nem todos sabem treinar. Então, eu vim aprender a treinar mesmo em 2018. Mas o que é aprender a treinar? É treinar com consciência corporal. É o que muitas pessoas não sabem. Então, assim, eu sempre fui praticante de atividade física. Fazia musculação, fazia aeróbico, corria na beira-mar. Sempre fui. Mas aprender a ter consciência corporal eu vim aprender em 2018. Quando eu me formei em 2019, eu já era conhecida na faculdade. Eu andava com as minhas marmitas. Sempre andei com as minhas marmitas. Eu já era conhecida. As professoras ficavam tipo, você é muito radical e tal. Mas aquilo pra mim era saudável. E não era algo que você sofria pra fazer. Não. Né? Já sempre andei com as minhas marmitas. E hoje, pregar isso no consultório, pra mim, é muito fácil. Porque é uma vivência minha. É algo que pra mim é natural. Então, assim, o meu maior desafio foi quando eu me formei. Que conciliar a agenda de trabalho com dieta, com treino, aí foi difícil. Foi bem difícil. É tanto que nos primeiros meses eu engordei, etc. Não engordei, mas engordei acima do que eu era. Ganhei ali uns 3 quilinhos. Mas logo depois eu percebi, não, tenho que ter o horário de atendimento, ter o horário do treinamento e ter o horário de organizar minhas marmitas. Mas isso que você está falando faz muito sentido, porque toda mudança de hábito do dia a dia, tudo que foge da tua rotina, vai gerar algum impacto em algum aspecto da vida. Né? Com certeza. Nesse teu caso, pelo que você falou, começou uma rotina nova, o que foi que aconteceu?
você perdeu a rotina que você estava acostumada, Perdi. você precisou criar Muito uma fácil. nova rotina, e muitas vezes nesse processo de criar uma nova rotina que as pessoas se perdem, de não conseguir, às vezes, voltar a ter uma rotina saudável, uma rotina bacana, readequar Exatamente. as novas atividades. Rebeca, me fala um pouquinho como é que é para você essa questão da tua rotina, fala um pouquinho também da tua relação com a atividade física, e aí a gente vai continuando aqui esse papo. Eu comecei a fazer atividade física também desde criança, já fazia natação, era da seleção do basquete, fazia também balé, mas a musculação, de fato, eu comecei quando eu tinha 16, 17 anos. Então, aí, realmente, eu sou praticante de musculação assídua mesmo, 6 vezes na semana. Já faz mais ou menos uns 10 anos. Mas como a Gabi disse, uma coisa é quando você só faz atividade física, só pratica, e quando você tem consciência corporal. Então, acredito que de uns 5 anos para cá é que você começa a ter mais constância nessa atividade e realmente vem mais resultados positivos no teu corpo. Então, desde criança eu pratico atividade física, desde os 17 faço musculação, fiz tempos de crossfit também, mas a musculação eu não abandono, né? Minha frequência aí é uma média de 6, às vezes 7 vezes na semana, né? Que eu treino aí por dia, né, de uma certa forma, mas eu também sou muito acostumada. Eu era uma criança gordinha, né? Eu tenho 2 irmãs, minhas irmãs sempre foram mais magrinhas. Eu sempre era a mais gordinha da história. Então, eu sempre tive facilidade de ganhar peso. Então, eu sempre gostei de me alimentar melhor. Sempre fui muito voltada a essa área da alimentação para eu tentar realmente perder peso. E é engraçado que na faculdade de nutrição, a gente percebe quanto isso é comum. Quem entra na nutrição é que já teve problema com peso ou algum transtorno alimentar e entra na faculdade realmente para tentar se conhecer o seu corpo e mudar o seu corpo. E aí, comecei na faculdade também mantendo essa rotina, mas quando a gente vai para a parte do trabalho, conciliar rotina, marmita, o que comer realmente é bem complicado. Mas eu vivo isso também. Então, para mim é mais fácil na hora também de falar para o paciente. É questão de disciplina, organização, principalmente. Então, se eu vou treinar no outro dia, eu tenho uma rotina de trabalho lá na Green Life, na academia, no meu consultório particular. Eu também dou consultoria alimentar nas cantinas do Farias Brito. Então, minha vida é muito corrida. Se eu não deixo tudo pronto no dia anterior para dar certo no dia seguinte, eu não treino, né? Então, realmente, você precisa... E nem se alimenta bem. E nem me alimento bem. Então, você precisa se organizar a marmita no dia anterior, organizar a bolsa para que realmente tudo funcione. Porque, às vezes, tempo a gente não tem. A gente tem que encontrar realmente esse tempo para fazer tudo funcionar. Tá, vocês falaram de 2 pontos aqui que são em comum, que as duas já têm o hábito, e já um hábito que perdura, né, que vem por longos anos, já vem criando esses hábitos aí, pelo menos 10, 15 anos. Mas vamos lá. A realidade que a gente encontra no mercado, as pessoas que nos procuram não se enquadram a esse perfil. Então, assim, é muito fácil a gente falar do que a gente vive, fato. E é importante isso para a gente ser exemplo, né? Como é que você vai pregar algo que você não vive? Não faz muito sentido para as pessoas, você não consegue convencer. A gente costuma dizer que o exemplo é que ele arrasta, né? Falar, eu sei o que é bom para você, mas se você não vive aquilo, perde um pouco de força o discurso. Isso é muito bom. Agora, vamos lá. Como é que é para lidar com as pessoas que chegam com um hábito totalmente diferente dessa realidade que vocês viveram, né, de certa forma, vivem, e como é que vocês fazem para conseguir adequar essas pessoas? Porque foi bem dito aqui pela Gabi, por você também, que cada pessoa tem a sua individualidade. E a gente precisa respeitar isso num processo de mudança, né? Mas até que ponto... Qual é a linha de limite onde até aqui eu consigo ceder, até que eu não consigo? Como é que vocês conseguem fazer um mapeamento para saber o grau de adequação da pessoa, né? Aquilo que está sendo pregado? Porque eu percebo, e isso eu trago para mim, quando eu começo um plano alimentar, normalmente o que acontece? Você começa super motivado, você está super afim, muito porque ou você tem uma dor muito forte naquele momento, né? Eu estou com uma coisa que está me incomodando, às vezes pode ser estética ou não, pode ser uma questão de saúde, porque tem pessoas que às vezes só começam a se preocupar com a saúde, cara, quando o médico fala, você vai morrer, cara. Se você não fizer nada, se você não melhorar a tua alimentação, você não vai durar 1 ano, você não vai durar 2 anos. Então, aí gera aquela urgência, cara, eu não quero morrer. Então, a urgência faz com que a pessoa queira mudar. Um impacto forte na vida dela faz ela ter uma mudança de comportamento mais radical. Só que a maioria das pessoas não enxerga isso porque as doenças são silenciosas, que estão relacionadas aos hábitos ruins. Elas vão atingir a população no longo prazo, nunca no curto prazo. E as pessoas vivem hoje a urgência. Amanhã
semana, amanhã eu vejo. Aquele resultado mais rápido, né? Resultado mais rápido e pensando no hoje. E muitas vezes esses aspectos de saúde não têm tanto impacto na mudança de hábito da pessoa exatamente por isso. Porque não é uma coisa para ontem. E é uma coisa para daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos eu me preocupo. E esse é o grande problema. Então, para voltar à pergunta, né? Como é que é para vocês adequar uma rotina de uma pessoa que não está habituada, uma pessoa sedentária, vamos pensar no caso realmente de uma pessoa que não pratica atividade física, que não gosta de praticar, certo? Que vai ser sofrido para ela, vai ser doloroso para ela iniciar um processo de prática de atividade física e, em paralelo, já tem uma outra mudança radical, porque a gente está falando de duas mudanças de hábitos. A mudança no aspecto físico, treino, e a mudança no aspecto alimentar, que para o psicológico impacta demais, até porque a alimentação não gera prazer imediato, né? Há uma liberação hormonal imediata numa alimentação rica em açúcares, por exemplo, né? Em glicose. A pessoa vai ter lá a liberação de dopamina, ela vai ter aquela sensação de satisfação, de prazer. E como é que vocês fazem para conduzir a pessoa nessa mudança comportamental que é necessária para que tenha um resultado de fato consistente? A Rebeca fala. É interessante que quando o paciente chega no consultório, ele tem uma meta, né? Na maioria das vezes. Ou é uma meta mais rápida que ele quer atingir, ou uma meta a longo prazo. Às vezes é uma viagem, às vezes é entrar num vestido, é um casamento, algum evento específico, ou realmente ele quer, não, eu quero a longo prazo, eu quero ter uma reeducação alimentar, me alimentar melhor e colher isso no futuro. Só que o que é importante? Quando a gente atende o paciente, a gente tem que ver o motivo. Vamos pensar em um emagrecimento. Por que ele quer emagrecer? Às vezes ele acha que quer emagrecer, mas ele não quer, né? Então, às vezes é o marido que pediu, né, para a esposa começar a ir para academia, ou então é por conta que as amigas estão indo e ela acaba indo na onda. Então, aí fica um pouco mais difícil de conseguir ter resultados mais consistentes. A motivação, às vezes, a gente acorda motivada... A motivação ela não é dela, genuína. Exatamente. Ela está sendo influenciada pelo meio. Pelo meio. Então, ela começa, ok, não, vou para academia, vou começar uma dieta, começa motivada. Pressão social. Que a gente Exatamente. chama. E aí, são diversas as pressões, né? E aí, não, vou começar, quero emagrecer. Mas aí, quando ela retorna aí no retorno da consulta, ela não tem mudado o estilo, não tem feito sacrifícios para realmente conseguir. E, às vezes, ela acaba colocando na mente dela que ela não consegue. Mas, às vezes, não é que ela não consiga, é só porque realmente ela não tem um objetivo mais específico. Se é por ela ou se é pelo meio externo que ela quer esse emagrecimento ou esse objetivo principal. Então, aí, na primeira consulta, a gente precisa identificar os hábitos, a rotina desse paciente, as preferências, o que ele gosta, para que essa primeira dieta se torne um pouco mais fácil, para que ele consiga seguir e ter alguns resultados no primeiro mês. Melhora do sono, disposição, não necessariamente um emagrecimento, uma perca de peso, que é o que na maioria das vezes as pessoas querem, que é aquela perca de peso na balança. Então, se não perde na balança, não está funcionando. E acaba desistindo. Então, o peso na balança, ele pode ter perdido água, ele pode estar desidratado, ele pode ter tido uma virose e ter perdido. Mas quando não perde peso, ele fica desesperado, né? E por trás desse perder peso tem um motivo maior, né? Eu acho que assim, porque realmente, por exemplo, você falou, eu quero emagrecer 10 quilos. Por quê? Emagrecer 10 quilos é importante para você. Quando você vai ver, realmente ela não está preocupada com os 10 quilos. Ela quer voltar a usar 42, porque a roupa está acochada. Ou então ela quer voltar a se sentir bem quando se olha no espelho. Ou então ela quer ter mais autoestima quando vai para a praia. A pessoa gosta de ir para a praia, deixou de ir para a praia porque não se sente bem com ela mesma. Então ela acaba deixando de fazer coisas do dia a dia que ela gostava de fazer por não se sentir bem com ela mesma. Né? O que é muito válido é as pessoas elas chegam no consultório e falam assim: Rebeca, eu quero chegar naquele peso que eu tinha 10 anos atrás. Eu tava pensando e aí, nisso. o que eu gosto de falar? Mas como você era há 10 anos atrás? Como era a sua rotina? Então, às vezes, a rotina tem mudado completamente. A pessoa não tinha filho, então não tinha preocupação, o trabalho era tranquilo, não tinha tantas contas para pagar como tem hoje. Mais nova. Total, né? Então, assim, como é que você era há 10 anos atrás e o que te motivou a ter esse peso? Depois de 10 anos. Então, a gente também tem que ter esse feeling da história, do recordatório alimentar do paciente, de exames, para a gente conseguir montar um planejamento mais individualizado e que ele consiga seguir no primeiro mês. Se ele consegue seguir, se é fácil para ele no primeiro mês, ele acaba retornando e aí vai sendo um ciclo que ele acaba se acostumando. Existe aí uma corresponsabilidade, né? Porque vocês estão falando de uma situação em que o nutricionista tem um papel, vocês, né, de adequar ao máximo a realidade da pessoa para que ela tenha uma maior aderência àquele plano alimentar. Ok.
partindo do pressuposto que vocês conseguem fazer isso. Tem o outro lado da história. Porque a pessoa também precisa ter o mínimo de comprometimento com aquilo que foi feito para que ela consiga seguir. E aí vem uma pergunta. Baseado nas experiências clínicas de vocês, o que atrapalha as pessoas a darem início aos planos? Porque uma coisa é a pessoa estar ali com um plano que realmente você se adequou, você fez toda a adequação de realidade, só que tem o fator de a pessoa, às vezes, eu não sei o que é, não sei se vocês podem falar sobre isso, mas de qualquer situação emocional que influencia a emoção dela naquele momento, qualquer situação pontual, a pessoa meio que chuta o balde, como se não houvesse amanhã. Para assim, estou estressada, porque isso acontece muito. Eu tive um dia tão puxado, eu mereço isso. É a questão da autorrecompensa. Tipo assim, cara, eu tô querendo emagrecer, mas, cara, hoje foi um dia tão estressante. Eu trabalhei tanto, eu tive tanto estresse no meu trabalho, eu briguei com meu marido. Cara, eu mereço comer esse chocolate, né? Então, como é que é pra vocês lidar? Porque uma coisa é você estar na consulta com a pessoa. E depois que sai da consulta, que o contato com vocês ele passa a ser menor, né? Vocês precisam até ter um ponto de contato ali, não sei nem qual é a frequência com que vocês entram em contato com o paciente, à distância, via WhatsApp, enfim, via aplicativo, né? Que vocês usam e tal. Qual é o tempo ideal de com ponto de contato? Vocês já perceberam se tem um tempo, por exemplo, geralmente as pessoas que querem emagrecer, que não têm bons hábitos, né, que são sedentárias e tal, se eu passar mais de 3 semanas sem falar com essa pessoa, a chance dela não estar seguindo a dieta é alta. Então, entendendo isso, eu já criei uma estratégia de fazer ponto de contato, follow-up com esse cliente a cada 15 dias, enfim, existe uma regra, vocês já conseguiram estabelecer dentro da vivência, da realidade de vocês, algo do tipo? Então, Tom, nesse caso, o paciente que ele condiciona a alimentação dele a qualquer fator externo, ele vai sempre viver frustrado. É muito difícil você condicionar a sua alimentação a fatores externos, porque na vida a gente passa por aflição todos os dias, estresse, problema. Nossa alimentação, ela não tem que estar condicionada às coisas que acontecem no nosso dia. Isso eu falo muito com o paciente. Eu explico, aconteceu esse problema, daqui a um tempo vai acontecer outro problema. Não tem como você condicionar a sua alimentação ao seu estado emocional. Mas isso é um trabalho que a gente tem que fazer a passos de formiga, sabe? Porque a gente nem pode ser invasivo e nem pode soltar o paciente, negligenciar. E aí, como é que eu faço? Eu geralmente entro em contato a cada 15 dias com o paciente e tem pacientes que eu acompanho semanalmente. Geralmente, esses pacientes que eu acompanho semanais são pacientes compulsivos, ansiosos, depressivos, já porque o paciente, ele precisa prestar contas, entre aspas, que na cabeça deles é assim, comigo a cada uma semana. E esse trabalho comportamental que eu faço, é como eu te falei, a gente muda a qualidade alimentar, não restringe calorias. Sim. Muda a qualidade. E à medida que o paciente vai entendendo o benefício que aquilo está trazendo, a gente vai fazendo restrições para gerar emagrecimento. Vai diminuindo aos poucos, enxugando algumas calorias de forma estratégica. Mas, é como eu sempre falo, não existe bônus sem ônus. Tudo tem um preço na vida. Para a gente se formar, a gente teve que passar 5 anos na faculdade. Para ter uma pós-graduação, a gente passou mais de 2 anos. A gente pagou um preço para isso. Você pagou um preço para estar aqui. Não foi do nada que você caiu aqui no podcast, apresentando o podcast da Água em Live. Então, tudo é construção. E o hábito alimentar, a maneira do comportamento do paciente também é uma construção. Então, quem vem com objetivos pré-definidos, rápidos, entrar no vestido, etc., é uma pessoa que ela só vai querer naquele momento. Depois ela vai abrir mão. Só que aí vem um segundo ponto. Quando essa pessoa percebe o benefício disso, e ela vira essa chave, entende o quanto aquilo agrega valor na vida dela, aí ela não abandona mais. Eu tenho muitos pacientes, inúmeros, que viraram essa chave. Quando vira existe a um chave... tempo médio de que isso costuma acontecer? Eu sei que é muito individual, mas assim, entendo, né? Geralmente... Não tô querendo criar uma receita de bolo, mas pra gente entender que tem uma rotina e uma tendência. Ó, se o cara conseguir ficar 3 meses seguindo um plano alimentar, sei lá, não sei. Não tem isso. Na verdade, é assim, ou a pessoa passou por uma dor e ela entendeu que aquilo realmente é necessário, ou ela realmente pagou o preço de ver o benefício daquilo. Sim, tá me entendendo? Sim. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que vieram pra mim pra fazer uma dieta porque ia fazer uma cirurgia estética, uma abnoplastia, por exemplo. No primeiro momento, o paciente negligenciou a dieta. Foi pra cirurgia sem fazer a dieta. O que foi que aconteceu? Cicatrização péssima. Teve que voltar pro hospital 3, 4 vezes. E isso gerou um transtorno imenso emocional no paciente.
Esse paciente, depois de 1 ano, ele tá comigo ainda, seguindo o plano alimentar. Legal. Porque ele passou por uma dor. Então, assim, tem pacientes que eu costumo falar que isso é muito maior do que a gente pode fazer como nutricionista. Eu acredito que, como é que eu posso te falar de uma maneira mais que as pessoas entendam? Tem propósito na vida da gente, né? Então, todos os propósitos, eles vão ser cumpridos. Então, aquela pessoa, ela tá ali na nossa frente por um propósito. Se ela tá ali, a gente tem algo para agregar na vida dela e ela não vai sair do mesmo jeito. Essa é a certeza que a gente tem. Ela não vai sair do mesmo jeito. E o que eu puder batalhar pelo paciente, eu batalho. Eu entro em contato no WhatsApp a cada 15 dias. A pessoa, às vezes, inventa várias desculpas. Ai, não, é porque eu mudei de trabalho, eu fiquei desempregada. Ai, tal. Aí, depois de 1 mês, eu vou lá e falo de novo. Eu sempre deixo anotado os pacientes pendentes ali. Porque eu acredito que, às vezes, a pessoa tá precisando só de uma motivação para iniciar. Depois que ela percebeu o benefício, ela consegue dar continuidade. Então, é muito de ter sensibilidade. Eu digo que o profissional de saúde, ele tem que ter muita empatia, muita. Se você não tiver empatia, nem entre na área da saúde. Porque você tem que ter empatia. Sempre se colocar no lugar do outro. E é engraçado isso, porque muito provavelmente quando vocês entram em contato com um paciente que não está seguindo, geralmente ele nem responde. Então você já sabe, até pela ausência de resposta, você já sabe. E eu sou cara de pau, viu? Aí eu falo de novo. Tipo assim, mandei mensagem. Não respondeu. Caramba, com certeza não deve estar seguindo, porque, assim, lógico, tem as exceções, a pessoa está trabalhando, depende da situação de vida e do momento que você entra em contato. Mas demorou 1 dia, 2 dias, 3 dias, a pessoa não respondeu, cara, você já sabe que alguma coisa errada está acontecendo ali naquele momento, né? Então, que ele não responde, né? É bacana, que eu gosto também de falar, principalmente na primeira consulta. Paciente de primeira vez. Eu sempre falo, o seu retorno é mais importante do que essa primeira consulta. Por quê? Uma dieta, ela não é uma receita de bolo. Então, a gente, às vezes, numa primeira consulta, a gente consegue identificar uma meta inicial para o paciente, mas ele tem vários outros fatores que ele precisa melhorar. Então, numa primeira dieta, a gente não consegue melhorar tudo de uma vez. Então, se o paciente não retorna, a gente não consegue ir ajustando, né, melhorando essa dieta para que ele consiga seguir mais. E o retorno faz isso. Muitos pacientes deixam de retornar pelo simples fato que não conseguiram seguir a dieta, ou que dos 100% fizeram 10%, ou que não conseguiram perder peso na balança. Então, deixa de voltar para o nutricionista porque acha que a gente só quer ver número, né? Sim. Resultado é número. E não é. Resultado não é só um emagrecimento, uma perca de peso na balança. É melhora do sono, é mais disposição, é estar menos ansioso, intestino funcionante, é você estar bebendo mais água. Então, na maioria das vezes, o paciente, ele começa muito motivado, né? Mas o que acontece? Tem um aniversário, então ele já pensa, não, eu vou no aniversário, não vai mais funcionar. E acaba virando uma bola de neve. Então, ao invés dele, eu tenho um aniversário para ir, um evento, uma viagem, eu vou, mas no outro dia volta à rotina normal. Treino, alimentação, normalmente. E sem radicalismo, né? Porque o que acontece é as pessoas quererem compensar. E restringir. Compensar atrapalha muito, porque, né, eu errei aqui, então amanhã eu não vou comer para compensar esse erro que eu cometi. Quando, na verdade, isso vai atrapalhar mais ainda, porque vai gerar mais desregulação. Recebeu uma mensagem, qual detox eu faço, que ontem eu comi mais? A gente recebe mensagem. A restrição... Volta pra dieta, detox eu voltar pra dieta mais rápido possível. Muitos pacientes, vai sair à noite e passa o dia sem comer. Mas aí, a gente tem calculado proteína, a quantidade correta de carboidrato. E às vezes uma refeição livre é uma pizza que não tem proteína. Tem mais calorias, mas ele não cumpriu o que ele tinha que cumprir durante o dia. Isso vai influenciar no outro dia em relação a treino, a fome, compulsão alimentar. Então, desregula tudo. Então, o paciente, às vezes, ele quer restringir ou ele quer ações mais duras numa primeira consulta, porque não, Rebeca, eu não consigo comer um tabletinho de chocolate depois do almoço. Se eu pegar a barra, eu como toda. Então, é muito individualizado. Tem pacientes que eu já consigo liberar. Tem cliente que prefere nem comer para não disparar o gatilho, Exatamente. Né? Não, eu prefiro não ter na minha dieta do que ter, e aí eu posso ter e ficar toda hora comendo. Mas é muito individualizado. Isso não gera um rebote lá na frente, não? Porque, por exemplo, imagina, quando você abre mão total, será que em algum momento ela não vai meter o louco assim, cara? A maioria das vezes em outras coisas. Geralmente compensa em outras coisas. Compensa em compra, ou compensa em outro alimento. Geralmente assim. Por isso que é importante, que eu sempre falo para o paciente, buscar outras alternativas de prazer. Porque quando a gente foca a alimentação como a nossa única fonte de prazer, se eu tô triste, eu vou comer. Se eu tô com raiva, eu vou comer. Se eu tô chateado, enfim, ansioso. É o mais fácil, né? Abrir geladeira, vai ali, pega um
Exatamente. Então, é tomar um banho quente, é assistir um filme, é fazer uma viagem, é ter outras formas de prazer. Praticar porque exercício físico. Atividade física. Meu Deus, é o melhor. Porque se a gente condiciona o cérebro a só prazer com comida, ele só vai querer a comida realmente como fonte de prazer, que é o mais fácil. Existe um aspecto até mais profundo que, quando geralmente uma pessoa que tem hábitos ruins com relação à alimentação rica em carboidrato ou em alimentos ultraprocessados, o que costuma acontecer? Até a questão hormonal, né? A influência hormonal, porque o que acontece? Ela está com os receptores dopaminérgicos dela totalmente alterados. O que acontece? Ela fica viciada em dopamina, a verdade é essa. Então, prazer rápido. Prazer rápido, imediato. Qualquer coisa, pum, come. Só que qual é o problema disso? Você vai criando resistência. Porque os receptores vão diminuindo. E fala, opa, tem excesso aqui. Fecha essas portas aí, porque então a pessoa começa até não sentir o mesmo prazer que ela sentia em se alimentar com um alimento mais fora ali do que está programado. A pessoa começa a não ter prazer em coisas que dariam prazer, como essas coisas que a gente está falando. Então, também tem um aspecto muito importante aí nesse processo, que é de você resgatar a normalidade hormonal, que vai ser um processo doloroso, porque ela vai precisar de quê? Como é que a gente regula uma situação dessa? Basicamente, você precisa entrar num processo de abstinência. Você não tem para onde correr, você vai diminuir o consumo para liberar menos dopamina e o corpo vai fazer aumentar o número de receptores, porque, preciso de mais receptores porque no meio aqui tem pouca. Então, você começa a fazer essa regulação. E esse é o período mais difícil, porque é exatamente onde a pessoa precisa de uma dor ou de uma motivação muito forte. Né? Ter um motivador muito forte, que pode ser uma dor grande ou pode ser uma busca pelo prazer, que ela assim, uma coisa que é muito importante. Aí as datas, né, comemorativas, uma ocasião especial, uma viagem, eu acho que talvez até válido em alguns momentos a gente fazer uso disso, entendendo que isso vai gerar essa regulação que lá na frente é mais fácil, a pessoa criar esse hábito mais saudável. Mas eu queria fazer um comentário e uma pergunta para vocês com relação a esse processo de dieta. A gente falou aqui as pessoas costumam... Tem um momento que a pessoa para de fazer e eu percebi com relação a retornos, que vocês falaram que é muito importante essa questão do retorno. A pessoa, quando não sabe que vai conseguir o resultado, ela já sabe que não vai ter um bom resultado, ela fica querendo adiar. Isso. Então, como é que vocês fazem? Porque o que eu penso? Se a pessoa adiar, o que ela está condicionando na cabeça dela? Procrastinação. Eu posso adiar. Se eu posso adiar, eu sempre deixo para depois. Se eu sempre deixo para depois, eu nunca vou priorizar, nunca vou mudar meu hábito para conseguir. Então, como é que vocês fazem, por exemplo, no paciente que constantemente fica querendo remarcar retorno porque ele não teve um resultado? É negociável, vocês não negociam, vocês colocam um prazo, qual estratégia vocês utilizam? Porque a gente sabe, se o cara fizer isso, ele vai entrar nesse ciclo vicioso que vai fazer com que ele sempre fique adiando. Aí passa um ano e ele não melhorou. Por quê? Porque ele está sempre adiando o retorno, porque ele está esperando melhorar para poder ir lá para a consulta. Tem alguma estratégia para poder contornar isso, né? O retorno é até 45 dias depois da consulta, você vai perder. Como é que vocês fazem para poder garantir? Porque a gente sabe que se o cara retorna independente do resultado, vocês vão ter mais influência sobre entender por que ele não conseguiu, para que ele consiga ter o resultado, né? Que ele consiga melhorar. Na verdade, Tom, eu costumo deixar assim muito definido na consulta. Na primeira consulta, eu falo assim, você vai precisar de X protocolos para atingir seu resultado. A gente vai precisar fazer um acompanhamento de 5 meses, de 6 meses. Eu sempre deixo isso claro. Essa tua primeira etapa, ela é a educação alimentar. Na segunda vez que tu vier, a gente vai fazer X estratégia. Na terceira, eu vou fazer outra X estratégia. Na quarta, eu deixo tudo explicado. Eu desenho no papel para ele entender. Então, ele sabe que a primeira estratégia dele é uma reeducação alimentar. Sempre vai ser uma reeducação alimentar. A não ser que seja uma pessoa já treinada, com percentual de gordura ótimo, que queira só melhorar que já tem o hábito de se alimentar bem. Pronto. Aí essa pessoa, a gente deixa ela mais independente. Agora, o paciente que ele precisa de um objetivo específico, principalmente um objetivo de saúde, eu preciso deixar explicado para ele ter em mente o mapa que ele vai seguir. Entendeu? Então, a primeira dieta não é uma dieta que vai gerar impacto de emagrecimento. Até porque o paciente está extremamente inflamado. Paciente obeso, gordura visceral, totalmente fora de rotina, sedentário. Como é que ele vai ter um boom no emagrecimento na primeira dieta? Não tem como. Então, a gente faz educação alimentar. Só se ele for radical, e aí não funciona. Só se ele for radical. E radicalismo não funciona, a gente sabe. Não adianta ser 880. Sim. Aquele negócio de... errei uma vez, vou errar sempre. Esquece. Não tem constância, né? Não tem constância. Tem aquele resultado rápido, mas que não é constante e acaba sempre entrando nesse ciclo vicioso. E passei em vários nutricionistas
e não dá seguimento. E o problema é sempre o nutricionista e o profissional. Não quer É importante, eu tenho um caso de uma paciente que eu acho importante ressaltar, a gente precisa escutar muito o que o paciente tem a falar pra gente, né? É aquela escuta observativa e ativa. Ela contou pra mim que já tinha ido vários nutricionistas, já tinham feito várias dietas de low carb, cetogênica, enfim, anti-inflamatória. Só que ela tinha um problema que não era muito conhecido, que era o lipedema, né? Então, a dieta para ela tinha que ser específica, né? Então, ela já tinha passado com vários e faziam restrições ou colocava carboidrato que para ela não funcionava. Então, quando o paciente ele chega, a gente precisa escutar as experiências que ele já teve também, para a gente poder adaptar melhor. Então, a princípio, um paciente de primeira vez que nunca foi no nutricionista, nunca fez uma dieta, é difícil a gente colocar protocolos mais restritivos, mas às vezes o paciente quer tanto que às vezes se a gente não coloca, tentando adaptar dentro da rotina dele, ele não faz, porque ele quer aquele resultado mais rápido. Ou então ele já tentou e viu que aquela dieta funciona com ele, como no caso dessa minha paciente, ela falou, Rebeca, eu já tentei de tudo, eu fiz esse estilo de dieta, piorou. Ao invés de eu perder peso, eu ganhei peso. Só que o caso dela era bem mais específico, porque ela tinha lipedema. Então, eu escutei o paciente. Por mais que eu não quisesse, numa primeira consulta, fazer algo mais restrito, uma dieta mais anti-inflamatória, mais detox, eu tive que escutar e funcionou. Então, depois, realmente, ela teve o diagnóstico, ela precisou fazer cirurgia, mas assim, é a gente escutar o paciente, identificar qual o melhor protocolo para ele naquele momento. E ter esse contato, que eu sempre falo, tem dúvida? Manda mensagem, né, no chat. Às vezes o paciente tem dúvida porque acha que é uma pergunta besta. Mas, às vezes, aquela pergunta vai ajudar ele a manter o protocolo. Às vezes, o paciente faz substituições que não tem nada a ver, né? Então, se ele pergunta, tira dúvida, a gente tem esse contato, o nutricionista com o paciente mais perto, o paciente acaba tendo... ele tira dúvidas, ele consegue seguir, ele tem mais aceitabilidade nesse plano alimentar. Se ele segue, ele tem resultado. Então, uma média de retorno, às vezes protocolos de 15 dias, 30 dias, 45 dias, é muito individualizado, de acordo com o que realmente o paciente precisa. E até do que vocês mapearam, por exemplo, né? Esse cara precisa, como você falou, precisa de uma manutenção mais alta. Então, eu tenho que diminuir essa janela para que ele consiga ter a regularidade, né? A gente que trabalha com treinamento também, essa parte de treinamento físico, isso é muito importante, porque o que acontece? As pessoas acham que um mês elas já vão ter o resultado, já mágica. Já vão ficar forte, vou emagrecer, vou perder 10 quilos em um mês, ok. Dá para perder 10 quilos em um mês? Dá para perder 10 quilos em um mês, mas será que é a melhor opção? Será que é saudável fazer isso? E um outro aspecto, você vai conseguir sustentar o que você precisa fazer em um mês para perder 10 quilos por longos períodos, né? Então, às vezes as pessoas não têm noção do que isso pode impactar num rebote, numa coisa lá na frente que vai ser muito pior, porque ela faz um negócio radical que ela não vai conseguir sustentar e o corpo vai pedir, assim, de uma forma muito louca, cara, eu quero voltar àquilo que eu tava antes, eu preciso disso, e a chance de a pessoa às vezes até piorar os hábitos depois de um processo radical desse é muito grande. Então, assim, é um processo realmente educativo, acho que nosso papel, nosso objetivo aqui hoje é trazer essa conscientização, né, para as pessoas que estão aí nos acompanhando, nos assistindo. Então, é muito importante entender que hoje existem profissionais para dar suporte, mas que a pessoa precisa primeiro entender que ela precisa se ajudar. E o se ajudar não é tomar decisões radicais, é você dar um passo de cada vez. Qual o passo que eu vou dar hoje? O que eu vou fazer hoje para que eu seja um pouco melhor do que eu era ontem? Perfeito. O que eu vou fazer amanhã que vai me aproximar daquele hábito que eu quero ter, que a consequência vai ser o resultado que eu estou buscando. Então, a gente precisa cada vez mais falar disso, para que as pessoas entendam a importância disso e que é natural, não é uma linha crescente ou decrescente de forma linear. Vão ter oscilações, é super natural. Perdi 4 quilos esse mês, ganhei 1 no próximo. Ok, por que eu ganhei esse 1 quilo? O que eu posso fazer para ajustar? E nesse processo de oscilações, você ter mais pontos positivos do que pontos negativos, que aí vai fazer com que você, no longo prazo, chegue aonde você quer. Isso a gente está falando muito de emagrecimento, né? Como é que seria para vocês que atendem também, a parte de ganho de massa muscular, que também hoje é uma demanda grande, as pessoas têm buscado, né, esse objetivo. E existe um outro pilar aí desse processo, que são as pessoas que têm dificuldade para ganhar peso, né? Que também... os ectomorfos, as pessoas que têm um metabolismo muito acelerado, às vezes tem uma questão até hormonal de hipertireoidismo, tem um metabolismo muito acelerado, e aí
como é que aí mudando um pouquinho já a rota, né? Porque emagrecimento, naturalmente, a gente vai falar mais, porque uma parte da população busca isso. E na minha visão, são os maiores desafios. Porque a pessoa que quer emagrecer, ela precisa ter uma consciência individual muito forte. Porque ela não está 23 horas do dia com a nutricionista, nem com um profissional de educação física, né? Ela tem uma consulta a cada 30 dias com a nutricionista, ela vai ter o personal, ou vai estar indo para academia 1 hora do dia, 1h30, 40 minutos, e o resto do dia é ela com ela mesma. Então, precisa de uma motivação muito forte, né? Uma clareza muito forte do que a pessoa quer, para que ela possa dizer os nãos que ela precisa falar ao longo do dia a dia, para que ela consiga chegar naquilo que ela está buscando. Então, nesse processo de emagrecimento, a gente sabe dessa dificuldade. E no processo de hipertrofia, né? Porque a gente está falando de ectomorfo, mas ganhar massa muscular, a gente sabe que bem difícil. Não tem como ganhar 1 quilo de massa muscular em um mês. Não é assim que funciona. A gente pode aumentar 1 quilo de peso de massa magra, que é diferente de massa muscular. Massa magra tem a questão dos líquidos, que você vai aumentar a retenção intramuscular, que isso vai gerar hipertrofia, porque afinal de contas, grande parte do músculo, 60%, 70% do músculo é composto de água, só que não é músculo propriamente dito. Então, o processo de ganho de massa muscular é um processo muito mais lento. Mais né? difícil, É mais né? difícil porque é muito longo prazo, não é um resultado de curto prazo. Como é que é para vocês acompanhar pessoas que têm como objetivo principal a hipertrofia, que é praticamente assim, impossível em um mês você já entregar um ganho tão perceptível, né, de benefício? O que muda, né, de estratégia para pessoas que buscam, por exemplo, ganhar massa muscular? A abordagem de vocês é diferente? Como é que funciona nesse caso? O emagrecimento, ele é mais fácil de uma certa forma, porque você acaba restringindo o que você come e aumentando o teu gasto. Já para ter a hipertrofia, na maioria das vezes, é você se alimentar em grandes volumes, na maioria das vezes, né? Ter o foco aí nessa proteína, aumentar esse consumo de proteína, o treino, o sono. Então, quando a gente monta um planejamento para hipertrofia, na maioria das vezes, o paciente ele tem medo de comer aquela quantidade que a gente coloca. Por quê? Ele acha que ele vai engordar. Não, como é que eu vou comer tudo isso e não vou engordar? Porque, querendo ou não, você quer ter ganho de massa muscular, mas você fica com medo de comer muito e de ter ganho de gordura, né? Então, de certa forma, a dieta de hipertrofia é uma dieta que precisa ser calculada com quantidade de proteína bem maior. Então, às vezes, são refeições que têm grandes volumes dessa proteína, mas às vezes a gente acaba fracionando, então acaba se tornando mais fácil. Mas não é uma dieta fácil, porque o volume é muito grande. E a aceitabilidade do paciente, às vezes, quanto a esse volume, principalmente no início, não é tão... ele não consegue seguir tão firme, porque ele tem medo de comer. Então, se a gente bota ali 150 de proteína no almoço, para ele come 100. Né? Então, se a gente calcula, o paciente reduz, restringe ainda o que a gente coloca, ele não treina bem, né? Não treina adequado para essa hipertrofia e ele não tem um sono adequado, um descanso adequado, ele não consegue ter esse ganho de massa muscular. E aí ele volta no retorno arrasado, porque não conseguiu, às vezes, ganhar 100 gramas de massa muscular. Então, realmente, é um padrão de dieta mais difícil, mas tem que estar tudo adequado e o paciente precisa seguir o cálculo, porque dieta é cálculo, né? Então, realmente, para hipertrofia, é uma quantidade bem grande de proteína e aí com estratégias, às vezes, mais específicas, carboidratos, às vezes, mais baixo, ou então carboidrato mais alto. Precisa então, até de mais disciplina em seguir as quantidades do que no processo de emagrecimento. Né? E precisa ter um bom treinador. Exatamente. Horários também é muito importante e o sono. Então, às vezes, a pessoa tá comendo a quantidade correta dessa proteína, tá seguindo a dieta direitinho, tá treinando bem, mas não descansa. Dorme ali 5 horas, eu tenho dificuldade para dormir, acorda muito durante a noite, não consegue... Segue a dieta de segunda a sexta, sábado, domingo, Gera muita bebida alcoólica, que atrapalha isso muito. acaba influenciando, né? Querendo ou não, essa hipertrofia. Outra coisa que eu escuto, né, com relação a esse tema ainda, você falou da pessoa não conseguir comer as quantidades. Né, de ter medo de comer. Tem as pessoas que não conseguem comer, porque também, às vezes, a pessoa está acostumada a comer pouco, não consegue. A pessoa, às vezes, tem que comer à força. E eu acho isso perigoso. Por que eu acho perigoso? A partir do momento que você começa a forçar a alimentação, vou comer à força porque eu tenho que bater as calorias, né? Que impacto isso pode gerar a nível comportamental, de a pessoa estar tendo, não ter mais uma relação saudável com o hábito de se alimentar. É tipo assim, eu tenho que cumprir uma meta, então eu vou comer à força porque é o jeito, porque senão eu não consigo ter o resultado. Até que ponto isso é saudável, isso é válido, porque se a gente for pensar que isso pode gerar uma relação negativa com o hábito de se alimentar,
né? Que pelo menos eu, particularmente, tenho o maior prazer. Eu acho que a maioria das pessoas tem prazer em se alimentar. Mas a partir do momento que você está fazendo algo forçado, que você tem que forçar, empurrar a comida para bater uma determinada meta, isso pode acabar trazendo esse risco, né? De a pessoa ter uma relação ruim com a alimentação. Desenvolver transtorno alimentar aí. Por isso que é importante o fracionamento, né? Dessas refeições. E, às vezes, o uso do suplemento, né? Whey protein. Quando você começa a treinar, quer ganhar massa muscular, já pensa em ter que tomar proteína. O whey protein, ele é substituto, às vezes, de uma grande refeição que o paciente não consegue comer essas 150, 200 gramas de proteína. Então, a gente reduz um pouquinho nesse almoço, nesse jantar e coloca o whey realmente intra-refeições, realmente para bater a quantidade de proteína. Esse aumenta o volume de comida, que é comum, principalmente em quem quer hipertrofia, também tem que ser feito aos poucos. Eu não posso colocar, por mais que o paciente... De 1.000 para 2.000 da noite pro dia. Não dá. Então, a gente isso. tem que aumentar gradativamente. E aí, chega um momento que o paciente já sente fome, já sente falta, porque ele aumenta o treino, ele aumenta a intensidade, a performance dele, ele já tá dormindo melhor, então o corpo pede mais comida e ele acaba realmente se acostumando, se adaptando a realmente comer mais. Mas é muito individualizado. A gente consegue fazer um fracionamento ou uso de suplemento também. Legal. Na verdade, assim, tudo é individualidade, né? Então, bem como no emagrecimento a gente precisa ver o paciente com um período mais curto. Já na hipertrofia, a gente consegue botar aí um retorno para 60 dias, por exemplo, para ter um ganho mais expressivo. E é como a Rebeca falou, se o paciente hoje come X, né, ele não está conseguindo melhorar a composição corporal, não está melhorando massa magra, não está perdendo gordura, quando a gente faz ajustes estratégicos, esse paciente ele já tem uma melhora. É a mesma coisa de eu dar plantão noturno e eu parar de dar plantão noturno, começar a treinar, me alimentar bem, beber água de forma adequada, eu já vou ter uma melhora. Sim. Então, assim, a gente tem que botar uma dieta de 2 a 3,6 gramas por quilo de proteína. Nem todo mundo está apto a bater essa quantidade de proteína. Existe o suplemento, existe, mas o paciente não é suficiente. E o paciente que ele come 1,2 gramas por quilo de proteína, se ele comer 2 gramas por quilo de proteína, ele já vai ter uma melhora da composição corporal. Você tá me entendendo? Sim. Então, tudo depende do referencial. Se o Tom bebe todo final de semana e ele fizer um final de semana assim, um dia não, ele já vai melhorar a composição corporal. Sim. Então, são detalhes, não precisa ser 880. Então, esses ajustes estratégicos fazem com que esse paciente entenda a fisiologia do corpo dele, veja que ele tá mudando, e aí a gente consegue chegar no máximo. Eu sempre falo assim, eu tô direto, a gente vai chegar em X. Eu costumo explicar. Mas agora eu tô em X contigo. À medida que tu for ganhando massa muscular, a gente vai aumentando aos pouquinhos, entendeu? Justamente pra tu ganhar massa muscular sem ganhar gordura. Aí vem o contato com o personal. E aí, fulano de tal, como é que tá o treino? E etc. A dieta dela tá assim. E no caso da hipertrofia é até mais importante, porque importante. É impossível você aumentar a massa muscular sem estimular a parte neuromuscular. Emagrecimento até dá, porque você consegue fazer um déficit calórico sem a necessidade da implantação de uma atividade física. Lógico que é muito melhor quando a pessoa se exercita, porque tem as outras questões que vão além do déficit calórico, né? Que são importantes. Até a pessoa criar uma rotina, né? E às vezes a pessoa, quando começa a se exercitar, cria uma rotina alimentar em paralelo, porque ela está criando uma rotina de se exercitar. Está num ambiente social, que as pessoas estão buscando isso. E o ambiente social, ele influencia, pode influenciar de forma negativa e de forma positiva. Mas se eu estou ali num ambiente que tem outras pessoas buscando esse mesmo objetivo, me ajuda, lógico. Mas a gente sabe que emagrecimento não é obrigatório o treino. Para hipertrofia já é obrigatório. Sem treino não dá. E é comum as pessoas não comem proteína. Então, é incrível. Você vai fazendo um recordatório alimentar, é um pedacinho de frango. São raras as exceções que a pessoa tem um hábito aí de comer mais carne. Mas o que na maioria das vezes é o motivo de comer pouca proteína? Porque acaba aumentando o carboidrato do prato. É mais macarrão, é mais o arroz. E aí acaba o carboidrato se tornando vilão. Por quê? Para matar a fome, acaba aumentando o carboidrato e a proteína bem pouquinha. Então, quando eu falo no consultório, uma média de pelo menos o tamanho da mão que se tem que comer de frango, carne, às vezes o peixe no prato de
de um almoço no jantar, as pessoas já se assustam. Tudo isso, imagina quando elas pesam, né? Que a maioria não tem o hábito de pesar, de quando pesa realmente essa proteína. Rebeca, eu não consigo comer. Realmente a gente tem uma deficiência nessa quantidade de proteína. Consequentemente, quando a gente faz um ajuste calculado, a gente tem resultados aí, às vezes, bem mais rápidos, porque ela tá comendo o que é normal, não tá abaixo, que é o que é mais comum. As pessoas gostam muito de carboidrato e pouca proteína. Mas quem já entendeu a fisiologia da musculação aliada à dieta, aí vira a chave. Por isso que eu falo da importância de um bom treinador, porque o treinador que ele vai te levar ao desgaste muscular, né, que ele vai gerar essas microlesões na tua musculatura, seja por peso ou pela quantidade de repetições, né, pela contração muscular, o paciente ele vai ter a necessidade de comer. O corpo vai pedir. O corpo vai pedir. Sente mais fome, mais pra muito importante. O treinador é importantíssimo nesse processo de hipertrofia. E muitas pessoas não têm treinador. Muitas pessoas não têm treinador. Muitas pessoas praticam musculação e não estão entendendo nada ainda. Tá me entendendo? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também de saber quem é a pessoa que tá indo treinar, que sabe treinar, que tem consciência corporal pra gente poder aumentar essa dieta, e a pessoa que ela frequenta a academia. Entendeu? E isso é um papel importante até na conscientização, porque vocês também, do jeito que a gente, né, a gente profissional de educação física, a gente estimula a pessoa procurar um nutricionista, porque a gente sabe da relação direta que tem as duas coisas para a conquista do objetivo. O contrário também é verdadeiro, porque vocês sabem também que tendo um profissional no dia a dia, às vezes na própria academia, às vezes ela fornece isso, mas que tenha o hábito de estar em contato com uma pessoa, porque o profissional, diferente do nutricionista, vai ter um contato mais diário. Então, acaba que ele consegue até ajudar mais em que sentido? De fazer a pessoa, por exemplo, como é que está a alimentação? De fazer esse follow-up que dá um suporte para o nutricionista que nem sempre ele está no dia a dia, na realidade desse paciente, né? E assim, esse ponto com relação à hipertrofia e emagrecimento, essa questão de hábitos, é um processo de construção e que as pessoas precisam entender que dá para conseguir isso sozinho, mas é um caminho mais difícil. Né? É muito mais difícil você conseguir sozinho. Se existem pessoas que já estão ali treinadas, que estudam, né? E isso para te ajudar, por que não utilizar essas pessoas para que eu consiga encurtar o caminho de até identificar o que me atrapalha? Porque às vezes a pessoa tá lá fazendo, como você falou, de não entende o treinar. E eu falo que vai muito além do saber treinar o físico, o exercício propriamente dito, mas de entender como as coisas funcionam, para que ela e o que ela deve evitar ou até identificar, porque a pessoa não tem às vezes a capacidade sozinha de identificar onde ela está errando. Ela fala assim: ah, não, eu estou fazendo a dieta, estou me alimentando bem, eu não estou emagrecendo. Então assim, a pessoa acha que está fazendo tudo certo e ela não tem aquela capacidade de fazer essa autoanálise para identificar onde ela está errando. E às vezes numa conversa com o nutricionista, na conversa com o professor, eu falo: vem cá, mas e esse horário aqui? Como é que não? Esse horário eu nunca como, porque e aí à noite eu tô com fome, chego em casa morrendo de fome. Então, ó, tá vendo como aqui tem oportunidade? Então, muitas vezes, o profissional ele vai estar ali para te ajudar, inclusive, a identificar aonde você está errando. Porque uma coisa é você achar que está fazendo certo. E outra coisa é o que você está fazendo de fato. Né? E isso um profissional vai ter uma leitura muito mais rápida, porque ele está acostumado a atender vários profissionais, está acostumado a vários clientes, né? Está acostumado com aquele universo, com uma série de pessoas com perfis comportamentais diferentes, com estilos diferentes, e essas informações elas conversam entre si, então facilita esse processo. Que é aquilo que a gente falou no começo de consciência corporal. A gente treina há muito tempo, mas nos últimos anos é que a gente consegue ter consciência corporal, né? Que a gente realmente treina melhor. Então, o paciente, eu pergunto, tá indo quantas vezes pra academia? Ah, não, Rebeca, 4 vezes. 3 vezes, 5 vezes, 6 vezes, mas tá indo realmente, tá treinando, tá suando, tá gastando, tá gerando resistência, porque o treinamento tem que gerar resistência. Não é só ali você tá como movimentar, né? Com fisioterapia. É bacana, é saudável, ok, mas para ter o resultado tem que ter esforço e tem que gerar de uma certa forma dor. Sem dúvida, e de acordo com o teu nível de condicionamento, né? Porque hoje, por exemplo, as pessoas falam, uma caminhada a 2 km por hora com inclinação 0,5 é de baixa intensidade. Não, para quem? Para quem é isso? Porque se for um idoso, cardiopata, sedentário, que nunca se exercitou, isso pode ser alta intensidade para ele. Levantar e sentar de uma cadeira como essa, para uma pessoa que não tem hábito nenhum, que tem um nível de massa muscular muito baixo, pode ser um exercício de alta intensidade. Então, a intensidade está muito relacionada ao nível de condicionamento individual de cada um. Então, não existe essa atividade de baixa intensidade, não. Para quem você está utilizando isso? É para pessoa X, ok.
para essa pessoa X aqui, isso aqui não vai ter um estímulo suficiente. Eu preciso realmente gerar um estímulo mais forte, né? Então, esse balizador também de que o que é forte para você pode não ser para mim e vice-versa, ela deve ser levada em consideração. E por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia está muito comum as pessoas pegarem lá tanto a dieta da internet quanto o treino. Pega lá o treinar, vou fazer. Não, se o Paulo Musi faz esse treino aqui, eu vou fazer também e vou ficar igual a ele. Né? Depois tem um AVC. E aí acha que é assim que funciona, quando na verdade aquilo que está sendo feito para ele foi planejado para ele. E ele tem um tempo de treino, ele tem um tempo de hábito alimentar, ele tem ali uma maturação muscular, ele tem um tempo de prática que chegou àquele ponto, né? Então, é um cuidado que as pessoas têm que ter de entender que a montagem da dieta e a montagem do treino, ela tem que estar relacionada ao nível individual de cada um, para que as pessoas consigam realmente chegar a conseguir fazer. Porque tem um detalhe que você falou da dor, mas se a pessoa passa da dose, cara, isso vai atrapalhar muito. Não só pela lesão. A lesão é o fator que lesionou, não tem como continuar, mas tem outro fator. Treinei hoje, quero voltar a treinar. Passei 2 meses parado, quero voltar treinando igual como eu treinava 2 meses atrás. O que vai acontecer? Você vai ter dor tardia, você vai ter excesso de dor, e isso vai te atrapalhar a ter um hábito de constância na academia. Porque no outro dia você tá tão quebrada que você não consegue ir. E aí você não consegue criar o hábito. Aí você fica sempre com dor tardia. Com dor tardia, não vou treinar, não crio o hábito. Porque aí vai de treinar 4, 3 vezes na semana, 4, 5 vezes, ela vai treinar 2 vezes na semana. Por quê? Porque o limiar de dor dela tá alto, o tempo de recuperação tá mais longo, porque ela tá jogando a intensidade mais alta do que o corpo naquele momento está preparado. Então, os dois extremos são ruins. Tanto você treinar de forma débil, quanto você treinar forte demais, porque isso vai impactar na tua constância diária, que vai gerar muito mais benefício. Quando você tem um hábito diário, você cria uma rotina, e a rotina é que vai fazer essa mudança de longo prazo acontecer. Falando de recuperação, Tom, outra coisa muito importante que muitas pessoas não sabem, que é o básico, a questão da recuperação muscular, ela está muito ligada com a refeição. Com as refeições pós-treino. Então, por exemplo, o paciente ele treina musculação e ele passa 4, 5 horas para se alimentar no pós-treino. Esse paciente ele vai ter uma recuperação muito pior do que um paciente que faz naquela janela anabólica de 2 horas depois. Então, tem muito paciente que treina, mas não cuida do pós-treino, não fornece proteína, não fornece carboidrato para recuperação. E aí vem o fato de nunca se adaptar ao treinamento. E deixa eu fazer uma pergunta sobre isso que você está falando agora. Tem gente também que acha que tem que comer só proteína e acaba que, ao invés de usar proteína para construção, usa para reposição. E aí acaba que perde também um pouco do benefício daquela quantidade de proteína que está sendo ingerida. Faz sentido isso? Faz total sentido. As pessoas têm muito medo de carboidrato, porque assim, elas entendem que quando elas comiam carboidrato, elas estavam mais gordinhas. Quando a gente começou a colocar proteína na dieta delas, então a proteína que fez elas emagrecerem. De certa forma, isso contribuiu bastante. Óbvio que a proteína, ela ajuda no emagrecimento, porque a proteína, ela aumenta a termogênese do nosso corpo. Mas o carboidrato, ele também ajuda na recuperação muscular. Então, tão importante quanto a proteína é o carboidrato também. O carboidrato, ele é ruim a partir do momento que você come em excesso. Sim. Mas a partir do momento que você tem o cálculo do carboidrato na sua dieta, que você fez um treino mais forte, você necessita comer uma quantidade de carboidrato aliada à proteína para recuperação muscular. Não é só a proteína, nem só o carboidrato. É o carboidrato e a proteína. Nenhum macronutriente é ruim. Nenhum macronutriente é ruim. É a quantidade que você vai consumir. Então, assim, eu acredito que muitas pessoas treinam, não conseguem manter uma constância na academia, porque não vê resultado, porque não tem uma alimentação aliada ao treinamento. Ponto. Sim. Então, não conseguem dar continuidade. Por isso que o acompanhamento é tão importante, né? Então, seja do nutricionista, seja ali do professor, do personal, porque a gente acaba identificando a dificuldade do paciente, como é que consegue melhorar. Às vezes, quesito flexibilidade, né? Então, às vezes não consegue pegar um peso maior para essa hipertrofia, enfim, porque não tem tanta flexibilidade. Então, assim, é da mesma forma a dieta. A gente não pode mudar tudo em uma primeira consulta, em algo muito rápido. Tem que ter esse acompanhamento para a gente ir identificando as dificuldades do paciente e criando estratégias para que ele consiga chegar no resultado final. Legal, bacana. Queria tratar um último assunto aqui para a gente finalizar, que é uma questão que está sendo muito forte hoje, né, e até polêmico, né, falar um pouco disso, mas é essa normalização da obesidade. A gente tem visto aí nas mídias a questão da aceitação, a não aceitação, né, do corpo gordo, né, do corpo que está fora dos padrões, né, que são considerados aí padrões. A gente sabe que isso, eu não sou a favor de nenhum tipo de padrão, né, mas eu acredito que a partir do momento em que você tem um quadro físico que te impossibilita de ter uma liberdade
de movimento, que te impossibilita de ter mais saúde, né, que vai te gerar impactos de longo prazo que são terríveis, até não só para a pessoa, até para o sistema público, né, de saúde. Você vê hoje em dia que o que é gasto, né, com relação a políticas públicas relacionadas a doenças que estão relacionadas ao sedentarismo e à obesidade. Então, assim, é um caso de saúde pública, né? Só que tem uma linha tênue aí entre a aceitação e a normatização, a normalização disso. E também tem um outro pilar, que é o preconceito, né? O preconceito, a pessoa ter realmente preconceito, porque porque se a pessoa é gorda, ela não tem capacidade de fazer isso, porque ela é inferior, né? Que é uma linha muito perigosa, né? Muito tênue, né? Então, como é que vocês fazem no dia a dia de vocês para não normalizar, né, a obesidade, entendendo os impactos negativos que isso gera na vida das pessoas, né, que sofrem com essa doença, que é considerada hoje uma doença pelos órgãos mundiais de saúde, e até que ponto, né, você tem que ter esse cuidado para também ter o cuidado para não ter preconceito, né, a não aceitação. Então, hoje, você vê aí que tem como é que a gente fala? Moda plus size e tal, que é para aceitar e inserir essas pessoas. Mas até que ponto a gente tem papel fundamental para aceitar isso, mas entender e fazer a conscientização de que o impacto que isso vai causar na vida da pessoa em vários pilares da vida, né? Então, qual a opinião de vocês sobre isso, né? O que é que vocês fazem com relação a conscientização mesmo da população, que eu acho que além de atender pacientes, uma coisa é eu atender 20 clientes, atender 40, 50 clientes, mas qual a minha importância social para o mundo? O que é que eu vou fazer para ajudar as pessoas a realmente pensar diferente, a ter hábitos mais saudáveis, pensando na saúde, né? Não só na estética, mas pensando realmente na qualidade de vida e no longo prazo, na longevidade, né? Assim, Tom, em relação a isso, como é que a gente tem que pensar? Eu sempre falo para o paciente, os pacientes obesos, eles vêm com muita vergonha, até você, sempre. E a maioria chora no consultório. Os que são obesidade grau 3 e etc. Eu costumo falar assim, que o paciente, ele não é obeso, ele está obeso. Eu falo, esse número ele não te define, mas a gente precisa melhorar isso. Não é saudável você ficar assim. E aí, a partir disso, né, eu uso muito as minhas redes sociais para poder impactar as pessoas e elas conseguirem virar essa chave. Não precisa também ser muito radical com esse paciente. Ele é um paciente fragilizado, muitas vezes depressivo, muitas vezes ansioso. Entender o que está por trás daquela obesidade. Sempre tem um cunho emocional por trás daquilo. Nunca é porque a pessoa quer estar obesa. A pessoa está por algum outro motivo. Você está me entendendo? Então, aí entra o trabalho também do psicólogo. O psicólogo vai identificar esse problema, o nutricionista comportamental, né? Eu trabalho muito com comportamento alimentar, vai identificar esse problema também. E a gente tem que ter muita paciência e empatia para começar um processo de emagrecimento, mas normalizar, jamais. Normalizar a obesidade é como se a gente normalizasse, por exemplo, o uso de drogas. Porque o alimento em excesso, ele se torna uma droga para o nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente consegue mostrar para o paciente que ele está sendo acolhido e que ele não ele está obeso, e começar a traçar estratégias com ele para poder mudar isso, a gente mostra para ele o quanto é impactante aquele acúmulo de gordura. Eu sempre abro lá o computador e mostro, ó, você tem essa gordura visceral, essa gordura tá acumulando entre os seus órgãos, vai gerar impacto, né? É importante o ganho de massa muscular, ele sustenta o teu esqueleto, quando tu tiver idoso, quando tu tiver filhos, enfim, tudo isso é importante a gente alertar, porque às vezes a pessoa não sabe do básico. Ela pensa que a massa muscular é pra ficar fitness e postar foto no Instagram sarado. Não é assim. A massa muscular, ela tem um porquê. Ela precisa estar no nosso corpo. Se eu tenho mais massa gorda do que massa muscular, vai ter um impacto negativo na minha saúde. Então, eu acredito que começar explicando passo a passo o porquê, né? Ter empatia na situação atual, entender por que ele está obeso, de onde que veio essa obesidade, se os pais eram obesos, como é que foi a alimentação na infância, etc. Isso é curar o paciente, é você ajudar no processo de cura, porque é uma cura. Ninguém está obeso à toa, ninguém está usando droga porque, enfim, teve um momento de fragilidade e caiu ali. Falta de sabedoria, falta de discernimento, falta de boas companhias. Eu vejo muito todo mundo tem isso, né? Eu vejo muito que o preconceito ele tá muito estrutural em que sentido? Quando você fala,
é falta de vergonha na cara, é só Não fechar a existe boca. isso. E a gente sabe que não é assim. Não é. Né? Então, assim, o não normalizar é diferente de você Discriminar. criticar e discriminar. Né? Que é falta de vergonha na cara, é só fechar a boca. É só fechar a boca, né? Como se fosse algo simples de fazer. É. Muito Né? fácil. E que não tivesse impacto por trás, né? Não é Tem só o muito simples impacto. fato de não se alimentar ou de se alimentar. É por isso que a obesidade, ela é uma doença. Então, quando a gente normaliza, a gente não tem esse devido cuidado com que é a doença. Então, a obesidade, ela também gera outras doenças, diabetes, colesterol alto, pressão, enfim. Então, se a gente não trata a obesidade como doença, ela acaba sendo normalizada. A gordofobia aí, que está muito em alta, é esse preconceito quanto quem é gordo, onde é que ele pode estar, o que que ele deve comer, o que que ele pode vestir. Já quando a gente trata a obesidade como doença, a gente tende a tentar recuperar o paciente, tratar o paciente. Por quê? Na maioria das vezes, a obesidade ela pode ser que não tenha cura. Por que a obesidade, às vezes, não tem cura? Porque ela é um tratamento, ela tem que ter uma constância. Então, o que acontece? Às vezes, o paciente, ele perde peso rápido. Então, se ele perde peso, ele foi curado da obesidade. Ele perdeu o peso. Mas isso não acontece, né? Então, se ele não mantém aquela disciplina, aquela rotina de uma alimentação saudável, ele volta ao sobrepeso ou à obesidade. Então, a gente tem que ter o controle dessa obesidade, estar sempre em alerta. Até porque, acredito que 40% de obesidade é fator predisposição genética, mas 60% é de ambiente obesogênico. É a alimentação, é o estresse, é a vida, a rotina. Então, às vezes, o paciente ele é predisposto. Por isso que não é só... é obeso porque quer, né? Falta de vergonha, falta de disciplina, não quer ir para academia, não consegue emagrecer. E às vezes não é isso, né? Realmente o paciente ele tem uma maior dificuldade de perder peso na atividade física pela sua predisposição genética. Então, Que é a relação afetiva com a alimentação também, né? Com a alimentação E ruim. quanto mais você engorda, mais fácil é de você engordar. Seu corpo já está inflamado. Sim. Então, às vezes, o paciente, então, ele não come 5, 6 vezes ao dia. Ele só come uma vez ao dia. A maioria dos pacientes, quem estiver assistindo aí, vai se identificar. A maioria dos pacientes obesos, eles só comem à noite. A maioria. Conseguem passar um tempo prolongado de jejum. Rebeca, eu como muito pouco. E por que não que sei eu por que que eu engordo? engordo. E aí é onde entra o aspecto que vai além também da quantidade de calorias que ingere. Porque aí o que acontece? A pessoa não percebe, mas o que ela está fazendo? Ela está criando uma condição de um mecanismo natural de defesa do corpo, que é o seguinte: eu vou armazenar a gordura porque eu não sei quando é que ela vai se alimentar de novo. Então você cria um metabolismo mais lento, por quê? Porque o corpo fica sempre no estado de alerta. Eu preciso poupar, porque eu não sei quando vai entrar alimento e a quantidade que vai entrar. Então, sempre que a pessoa se alimenta, independente da quantidade, parte daquilo vai como reserva energética para suportar esses períodos mais longos de jejum. E quando vai comer, comida inflamatória. É pizza, é sanduíche, é batata frita. Então, não existe assim, algo, por exemplo, o paciente, o que é que tem de errado comigo? Não é com você, é o que você vem fazendo. Sim. O problema não é você, o problema é o que você vem fazendo. Você vem ativando os seus genes de predisposição para a obesidade. Então, o fato do paciente entender que o problema não é com ele, o problema é no que ele está fazendo, que se ele mudar o que ele está fazendo, ele vai ter resultado diferente, eu acho que é a virada de chave, para ele entender que é possível mudar. Tem paciente que chega para mim e diz assim: Gabi, eu quero viver mais. Eu não quero morrer agora. Minha irmã, meu esposo e fulano e ciclano morreram de AVC. Eu tô aqui pra te pedir socorro mesmo, porque eu não quero morrer. Eu sei que eu tô perto de morrer do jeito que eu tô aqui. Eu falo assim, tá, o que a gente pode fazer pra poder mudar a tua situação atual? Vamos lá. A gente pode melhorar a questão da tua alimentação, pode comer 3 frutas e verduras durante o teu dia, pode fracionar as alimentações ao longo do dia, pode deixar essas refeições pré-prontas na geladeira para facilitar, já que você mora sozinho, por exemplo. Enfim, tem que buscar armas para poder conseguir fazer aquele paciente aderir a essa mudança de estilo de vida e, principalmente, ele acreditar que é possível para ele. Porque imagina você passar 10, 15, 20 anos obeso e você acreditar que você pode ter um corpo diferente. Às vezes a pessoa nem acredita mais, é isso aí. E uma coisa que eu sou assim mesmo. Assim do Você nasce assim, eu sou mas assim, já era. Uma coisa que é muito importante ressaltar é que os hábitos que o adulto obeso, mas que aquele adulto teve na adolescência, quando criança, quando bebê, ou até mesmo a mãe
dele, dos hábitos que ela teve durante a gestação, vai influenciar diretamente no risco de obesidade no futuro. Então, às vezes a gente não leva em conta que eu, como mãe, vamos dizer, o que eu me alimento quando eu estou gestante vai influenciar, impactar diretamente nos hábitos do bebê no futuro, seja ele criança, seja ele adulto na obesidade. Então, é desde criança. Vai formar a famosa microbiota obesogênica, né? Exatamente. Então, às vezes, não é que ele não consiga, mas os hábitos que a mãe dele teve, que passou aí no período gestacional, no período da infância, a falta de atividade física, o estilo de vida leva realmente a essa obesidade, que às vezes não é fácil, não é só ir para academia e fazer uma dieta, às vezes requer realmente mais sacrifício. E para finalizar, uma coisa que é até impactante, é importante a gente ter a consciência disso. Pessoas obesas, muitas vezes, querem emagrecer para ir para academia, porque tem vergonha. Tem vergonha de ir para academia, porque o ambiente ele não é um ambiente que abraça essas pessoas, né? É um ambiente que, intimamente, a pessoa já entra e fala, cara, esse aqui não é meu lugar. Ela se sente um peixe fora d'água. Então, aí vai a importância do profissional ter essa empatia, ter esse cuidado para acolher essas pessoas, entendendo que elas precisam, mais do que nunca, naquele momento, de uma mão. Vamos junto. Vamos junto que você não tá só. Né? Então, assim, esse processo de construção do profissional, e aí essa mensagem vai para os profissionais, de não ter pré-julgamentos, de não criticar as pessoas que estão fora daquilo que você vive, que você acredita. Né? Não tratar essas pessoas de uma forma que elas já se sentem sem a gente precisar falar nada. Então, é muito importante essa conscientização profissional, que os profissionais possam ter essa visão mais acolhedora, como foi falado aqui no começo por vocês, de ter empatia, né? De se colocar no lugar do outro, para que a gente consiga, de fato, ajudar essas pessoas a terem mais saúde e acreditarem que elas são capazes, que é o mais importante. É o que podem mudar. Né, gente? Gente, vamos finalizar aqui. Queria agradecer a participação de vocês. Foi muito bacana. Se deixar, a gente ficava aqui até mais tempo aí. Não acaba não, de papo. Muito Vamos bom combinar mesmo. outro bate-papo. Vamos combinar, vamos ter outros momentos. Eu queria agradecer verdadeiramente aí a participação de vocês, tá bom? Muito obrigado. Se vocês quiserem finalizar, podem falar aí, dar uma palavra. Só agradecer pelo convite e convidar todo mundo realmente para ir treinar na Green Life, né? Ter um acompanhamento mais individualizado, personalizado, para que você consiga realmente ter mais resultado. Às vezes não é falta de vontade, é só falta de um acompanhamento mais preciso e realmente de disciplina. Legal. Agradecer também o convite, é uma honra estar aqui participando desse podcast. E o que eu queria falar é que nunca desista do que você pensa todos os dias. Você olha e pensa, eu queria emagrecer. Nunca desista. Eu queria ganhar massa muscular. Nunca desista, porque um dia eu, a Rebeca, o Tom, eu acredito, a gente pensou do mesmo jeito e hoje a gente está lutando e está conseguindo. Então, qualquer pessoa pode conseguir o que quiser na vida. Só tem que se levantar a bundinha da cadeira, pagar o preço e buscar os profissionais para poder ter facilidade nesse processo, encurtar o caminho. É isso aí. É isso. Gente, obrigado. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.